Quem viu meus vídeos anteriores sabe que eu não mudo de opinião em relação ao gráfico diário. O mercado sobe 10% e a galera fala, ah, meu Deus, agora vai começar a subir, agora é alta. Olhando para o gráfico diário, a gente continua nesse padrão de triângulo descendente, né? E o que é um triângulo descendente? Ó? Você vê aqui, ó, topo alto, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo e base de preço. Então, é basicamente uma figura de um triângulo, onde a gente tem uma base de preço aqui e cada vez a gente vai fazendo topos mais baixos. E o que é que você tem que entender? Porque muita gente olha, o cara vem aqui no Google, coloca triângulo descendente. Não, figuras gráficas, né? Desenhos de figuras gráficas. Para que você entenda como as paradas funcionam aqui, né? O cara pega esse desenho aqui e baseado nisso ele só sai, não, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, sem entender o que realmente está acontecendo para formar aquela figura gráfica. Então, o que é que a gente consegue entender quando isso daqui acontece? A gente consegue ver que os vendedores estão empurrando o preço com muita força desde aqui, ó, desde os 30 mil dólares. Então, a gente formou uma base nos 30 mil, caímos bruscamente, seguramos 18, 17 mil dólares e a gente vai fazendo cada vez um topo mais baixo. Então, deixa eu colocar a setinha aqui, ó. A gente tem uma força vendedora aqui, a gente tem uma força vendedora aqui, então a gente está empurrando o preço, a gente não, né? Os grandes players, eles estão empurrando o preço para baixo, cada vez o preço mais para baixo, enquanto os compradores estão segurando o preço aqui. E aí o que você tem que parar para pensar? Imagina que toda vez que o preço cai aqui, as pessoas compram. Então, um monte de gente comprando, comprou. Quando caiu aqui de novo, tinha menos pessoas comprando, ou seja, teve compra, segurou o preço, mas como teve menos ordem de compra, o preço segurou novamente, só que fez um topo menor. O preço foi lá, caiu novamente na base de preço, fez um topo menor. Então, você vê que ao longo do tempo, os vendedores, eles vão perdendo força, os compradores aqui, eles vão segurando o preço. Na real, os vendedores, eles continuam empurrando o preço abaixo e a base de preço continua sendo segurada. A pergunta é, quem você acha que vai segurar o preço? Essa galera que está vendendo aqui ou essa galera que está comprando aqui? Essa é a pergunta do milhão. Você acha que isso daqui vai romper para cima ou isso aqui vai romper para baixo? Porque para e pensa, cada vez que o Bitcoin ele segue, né, dentro desse triângulo, ele vai se estreitando dentro desse daqui, até o momento que a gente vai decidir se a gente explode para cima ou para baixo. Mas o comum dessa figura gráfica é que a gente perca a base de preço e busque uma nova base. Então, essa é uma figura de padrão de queda. A tendência, quando você encontra essa figura, depois eu vou achar outros trades aqui que eu fiz com essa figura. Eu acho que eu fiz um trade na XRP, usando esse mesmo padrão, onde os vendedores, eles vão empurrando o preço abaixo e os vingadores, imagina o Tony Stark segurando o Bitcoin. Os compradores, eles seguem segurando na base de preço, só que vai ter um momento que talvez não tenha tanto comprador aqui para segurar o preço e quem está vendendo realmente ganhe e o preço despende. Então, você tem que entender que o gráfico é uma constante briga entre quem está comprando e quem está vendendo. Você tem que entender onde é que estão comprando, onde é que estão vendendo, onde é que está a maioria e eu vou seguir isso daqui. Então, essa base de preço atual, desde a semana passada, tem as 2 semanas que eu falo, galera, vai chegar até o fim do triângulo, vai romper para baixo, eu vou pegar o trade exatamente aqui, ó. Tá vendo essas linhas, né? Essas linhas aqui, ó. Isso tudo aqui, essas linhas laranjas, são alertas de preço que estão no meu TradingView. No meu gráfico do aplicativo da Binance. Então, eu tenho vários aplicativos, vários alertas aqui dentro. E toda vez que o preço chega nisso daqui, eu abro o gráfico para ver o que está acontecendo. Então, o que eu estou esperando? O rompimento desse triângulo para encher a mão e fazer uma operação aqui. Então, fazer uma operação nesse rompimento para baixo até a nova base de preço, que seria os 14 mil dólares. Então, seria uma operação com um stop bem curtinho aqui. E esse padrão tende a romper para baixo, porque os compradores talvez não segurem a barra e os vendedores continuam empurrando o preço para baixo. Então, estamos cada vez mais próximos desse rompimento aqui. E uma coisa bem importante, quanto mais próximo do final desse triângulo aqui, mais arriscado fica você fazer algum trade. Porque o preço ele vai se estreitando aqui dentro com o risco de ter um movimento brusco a qualquer momento. Então, se o preço ele faz um movimento muito brusco a qualquer momento, se você está operando long, né, você vai tomar stop aqui. Se você está operando short, ele também pode subir, entendeu? Então, é uma figura que geralmente tende a romper para baixo, mas você tem que ficar alerta. Então, eu estou de fora de trades até esse rompimento aqui. E eu já venho falando isso desde esse dia aqui, ó, desde setembro. Antes de eu viajar, eu já estava falando disso daqui.
e falando para a galera que só quero operar nesse rompimento. E se o preço romper para cima, eu opero também. Por que aqui tem alerta embaixo e em cima? Porque se o Bitcoin romper para baixo, eu tenho posição. Se o Bitcoin romper para cima, eu tenho posição. Então, independentemente de para onde ele vai, eu vou ter posição. Eu só não quero operar dentro desse triângulo, porque as movimentações tendem a ficar cada vez mais curtas. Então, à medida que o triângulo ele vai se estreitando, o preço se estreita aqui dentro, você tem cada vez movimentos mais curtos, o que não fica interessante para você fazer um risco-retorno legal. Tem muita gente que tenta fazer trades muito curtos, naquela vontade de operar o tempo todo e termina tomando naquele canto. Eu já fiz isso muito, aprendi na dor, e hoje sou um cara controlado. Hoje eu saí como é que eu posso chamar? Do grupo dos tarados de trade, entendeu? Eu simplesmente espero o gráfico diário, opero no gráfico diário, só que eu também encho a mão quando eu opero no gráfico diário. Mas eu faço sim algumas operações de day trade, se eu não me engano, na XRP. Deixa eu olhar a XRP aqui. Eu peguei um triângulo descendente também na XRP. O último trade que eu fiz na XRP, eu peguei um triângulo descendente. Deixa eu ver se eu acho esse padrão aqui para vocês. Aqui, ó. Mesmo padrão para vocês. Base de preço, topos mais baixos. E eu peguei um trade nesse rompimento aqui, ó. Nesse rompimento aqui, ó. Deixa eu até marcar para vocês. Se eu não me engano, eu estava no aeroporto, eu até postei no meu Instagram. Então, eu peguei este rompimento aqui, eu fiquei observando cada vez topos mais baixos, base de preço, passou da base de preço, eu entrei e surfei essa queda aqui. Foi um trade lindo, saí com mais de $2.000 e eu fui bem paciente. Eu estava em Paris ainda e falei, mano, eu vou pegar esse aqui, eu vou pegar esse aqui, eu vou pegar esse aqui. Eu estava com muito medo disso aqui acontecer enquanto eu estava no avião, eu fiquei 12 horas no avião, mas eu consegui pegar. Então, ó, você vê que é um padrão que geralmente ele tende a romper para baixo. Então, isso aqui também é um triângulo descendente e é um padrão que ele tende a se repetir no Bitcoin. Dando para entender, meus queridos? Você que é iniciante, você se sente inseguro e ansioso na hora de começar a fazer trades na prática? Você assiste o vídeo no YouTube e parece simples, só que na hora de fazer bate aquela insegurança, aquele medo, aquela incerteza, você nunca tem confiança de fato colocar aquilo em prática. Isso é muito comum quando você é iniciante e você não tem muito conhecimento e apenas estudou através de vídeos aleatórios de YouTube. Se você curtiu esse meu conteúdo, quer aprender tudo comigo do absoluto zero, passo a passo, cada coisa, desde a teoria até as estratégias práticas para você começar de fato, ter mais confiança, saber o que está fazendo e começar a ganhar dinheiro e ainda ganhar em dólar dentro desse mercado. Se você quer aprender tudo comigo, você pode entrar no Crypto Trader Academy, que é o local onde eu coloquei todo o meu conhecimento, desde o absoluto zero até as estratégias práticas, desde o iniciante até a pessoa que vai entender as coisas mais avançadas, e você pode aprender tudo comigo em um único lugar. É só você clicar no primeiro link aqui embaixo e se inscrever. Você tem total garantia de 7 dias para assistir boa parte do conteúdo, e caso você não goste ou sinta que você não aprendeu, você pode fazer o cancelamento e pegar todo o seu dinheiro de volta, simplesmente apertando 2 botões. Ou seja, zero risco caso você não goste do conteúdo. Então, se você está cansado de ficar inseguro, ansioso e ficar perdido dentro do YouTube, aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas parece que você não sabe de nada, clica aqui embaixo, se inscreve e a gente se vê lá dentro.